Bom dia, mundo! Bom dia, querida. Como você dormiu? Como você tá? Bem-vinda a mais um dia, galera. Nossa semana tá acabando, hein? A nossa semana tá acabando, quinta-feira já. Cara, como é que tá passando rápido? E não só quinta-feira, estamos no final do mês. E nossa, que legal. Eu tô tão feliz que semana que vem nós vamos fazer um mês de DDD. Nossa, e eu tô feliz demais. Eu tô acabando criando uma nova comunidade aqui no Instagram, de pessoas aqui no Instagram, ó, aqui no YouTube, de pessoas que não necessariamente me seguem no Instagram, mas pessoas que vieram justamente pelo algoritmo do YouTube. Então são pessoas um pouco diferentes daquelas que eu lido com o Instagram, mas isso é muito bom. E eu tava até percebendo uma coisa que eu até gravei, só que o meu microfone estava desligado, ainda bem que eu vi no início do vídeo que o microfone estava desligado, porque eu ia gravar 20 minutos de DDD com o microfone montado, mas ok, já tá tudo bem. E o que eu tava falando no vídeo anterior, antes de, enfim, o microfone parar de funcionar, era que eu tô vendo agora uma diferença muito doida mesmo. Vou te explicar. Quando você fala de Deus, quando você fala vou pelo outro lado. Quando você fala sobre disciplina, planejamento, execução, gestão do tempo, deixa eu ver, a habilidade de você conseguir ser inteligente emocionalmente falando, quando você fala desses temas, você tende a atrair muita gente, mas assim, é de uma escala absurda. Só que a partir do momento que você fala de Deus, eu não sei o que acontece, que parece que é uma capa, um muro que se levanta assim em volta da pessoa. E aí as pessoas ficam, uai, eu pelo menos fico, gente, mas por quê? Mas é justamente por isso. Um dia desses, eu herdei um grupo de amigos. Porque eu nunca fui uma pessoa muito de ter muita amizade. Nunca fui. Eu sempre tive amizades zacionais. Zacionais. Gente, eu não sei. Mas você sabe qual é a palavra que eu tô tentando falar? Amizades. Uma aqui, outra ali, outra acolá. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca tive o problema de. E isso pode até ser uma coisa má aos olhos de algumas pessoas. Mas eu nunca tive o problema de. Olha, eu amo você, mas você não tá me fazendo bem nesse momento. Então, se você não tá me fazendo bem, eu vou botar um pontinho final aqui. Eu continuo falando normal com você, continuo, se você precisar de mim, eu tô aqui com você, mas eu não vou fazer questão alguma de estar com você. E eu sempre fui assim. A partir do momento que eu via que a pessoa ela me caminhava para um caminho que não era aquele caminho que eu precisava estar, eu acabava me afastando. Então eu fui uma pessoa que eu nunca tive muita amizade. E aí, o meu noivo não. O meu noivo, ele tem amizades de assim, de 10, 15 anos, pra você ter ideia. E assim, amizade de muito, muito tempo. Homem geralmente tem, né? Mas amizade assim. E aí. E ele é muito apegado aos amigos dele. Ele é muito apegado aos amigos dele. Mas enfim, enfim. Aí acabou que os amigos dele viraram meus amigos, entende? E aí, enfim, agora nós somos uma galerona, todo mundo junto. E a gente preciso de espaço. E aí a galera, todo mundo junto, mas enfim, é uma delícia quando a gente tá junto. E tem uma pessoa nesse grupo de amigos meus que assim, ele é insuportável, mas eu amo ele. E uma vez eu tava falando que existem pesos diferentes entre você falar que você odeia a religião tal e você falar que você odeia crente. Existem coisas completamente diferentes. Vira até uma fala convencional. Sabe aquela pessoa que quer ser legal? Fala assim, ah, eu odeio crente. Sabe esse tipo de pessoa? Virou comum, extremamente comum as pessoas falarem isso. Aí eu citei na roda, eu falei assim, tá, mas se então eu falar que eu odeio tal religião, eu vou estar cometendo um crime. Aí eles, não, realmente, você vai estar. Esse meu amigo específico, você vai estar cometendo um crime porque o contexto histórico não é o mesmo. Enfim, deu 1 milhão de motivos do porquê as frases não são iguais. E entre uma fala ou outra, eu já estava irritada com ele. Ele falou uma coisa que bateu na minha cabeça e fixou. Que é assim: ele falou assim, Beatriz, você não pode querer na sua vida
que a sua religião ela seja tratada como as outras, porque a Bíblia diz que vocês que estão seguindo Jesus, que estão seguindo Deus, vocês vão ser perseguidos. Isso é bíblico. Então, óbvio que é mais difícil que essa palavra chegue para mais pessoas. Mas existe o difícil e existe o impossível. E eu creio que isso aqui não existe para o meu Deus. Então, eu oro, eu peço para que Deus esteja comigo e para que Deus me traga pessoas que realmente querem escutar mais. Porque o que é o DDD? De onde é que surgiu o DDD para você que é a primeira vez que está me assistindo? O DDD é o Dose de Decisão Diária. E nesse Dose de Decisão Diária, eu procuro pegar vivências da minha vida, pegar aquilo que eu já estudei, que eu sou apaixonada por autoconhecimento. O segundo. Ai, desculpa. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, por neurociência. Eu sou fascinada e eu leio e eu falo e já teve muitos momentos da minha vida onde é que essa inteligência emocional estudada, ela me deu caminhos maravilhosos. E eu também amo a palavra. Eu amo falar. Então o DDD, ele surgiu com... Ai, gente, alergia, como sempre. Não sei mais o que eu faço, viu? E é só na hora de eu gravar. Eu vou começar a repreender isso, em nome de Jesus. E tem coisas... Ó, ó. Ai, Jesus Cristo. Voltando. Nada vai me parar. Já fica avisado. Tá. E existem coisas que a palavra... Eu acredito que não existe no mundo um manual mais claro para você seguir de inteligência emocional do que a Bíblia. Então o DDD surgiu da junção dos meus estudos com a Bíblia. No início eu até usava outros livros. Eu li, eu acredito que foi O Segredo da Mente Milionária, eu citei alguns versos, e se eu não me engano, foi Milagre da Manhã. Foi O Segredo da Mente Milionária e Milagre da Manhã. E eu fui citando. Só que aí chegou um momento que eu falava assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o Milagre da Manhã, tá? E eu só li a Bíblia. Aí eu falei, eu vou parar de prometer as coisas, porque não faz nada a ver eu ficar prometendo os trem e não cumprir. E aí o DDD acabou se tornando devocional. Todos os dias eu tô aqui e eu pego um trecho da palavra e eu acabo falando pra você, conversando com você. E a minha maior alegria, eu falei que existem coisas difíceis e coisas impossíveis. Mas quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer chegar em alguém, cara, não existe essa de impossível. Não existe. Eu costumo dizer que Jesus, ele é irresistível. E ele é irresistível, sabe? Ele vai chegar nas pessoas certas, eu querendo, eu fazendo todo o esforço do mundo, ou eu postando um vídeo por mês. Ele vai chegar nas pessoas certas. E eu descanso muito em Deus em relação a isso, sabe? Nesse primeiro mês de DDD, não teve tanta visualização quanto eu pensei que teria. Só que, como eu disse no início do vídeo, eu tô criando uma nova comunidade do zero, tá bebezinha nascendo. E de pessoas que comentam. Se você é a primeira vez que tá aqui, nós temos a tarefa de todos os dias comentar que horário é que nós estamos assistindo o DDD. E eu tô vendo que é uma galera diferente, eu tô vendo que é um pessoal diferente, numa pegada diferente. Eu tô vendo que já é um pessoal que já tem mais uma língua cristã. Eu vejo que aqui é um local onde a comunidade ela é tão fechada que a crítica ela não chega porrada em você. É uma crítica, outra ali, enfim. E é muito diferente. E eu tô meio que me acostumando com isso e tá sendo muito gostoso. Existe o difícil e existe o impossível. E o meu Deus não trabalha com, isso é impossível. Não, isso não é impossível. Todos os dias eu oro e eu falo para ele me trazer pessoas especiais, certas, que estejam dispostas a escutar a palavra. Enfim, hoje nós vamos ler a Bíblia mais uma vez. Pega a sua Bíblia de papel. Ai, como eu amo minha Bíblia de papel, toda marcadinha. E hoje nós vamos ler o primo de ontem. Ontem nós lemos Marcos 2 e hoje nós vamos ler Marcos 3. Tem momentos icônicos na Bíblia aonde Jesus, ele é muito afrontoso. Tem horas que ele é muito afrontoso, muito mesmo.
que você pensa de Jesus quando você não lê? Pelo menos eu tinha uma imagem de Jesus tão santa, tão purificada, tão. Porque Jesus é santo, purificado, obviamente Jesus é. Mas assim, que não tinha atitudes humanas. Então as pessoas, tipo, que pisavam nele, ele virava outra face. Mas de vez em quando, cara, ele falava mesmo. Ele botava a mão assim na cara da pessoa e falava: é isso mesmo? E hoje nós vamos ler um trecho que fala exatamente disso. Deixa eu correr, que já estamos em 10 minutos de vídeo. Pegue sua Bíblia, Bíblia de papel. Bia, é a primeira vez que estou com a minha Bíblia de papel. Fechou, vamos lá. Primeiras páginas de qualquer Bíblia existe índice de livros e número de capítulos, que é essa página aqui. Chegando nessa página, você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento, Marcos. Aí você abre Marcos. Os números maiores são capítulos e os númerozinhos menores são versículos. E hoje nós vamos ler Marcos 3. Tá pronta? Curte esse vídeo, compartilha se for ok no seu coração e se inscreve no canal, por favor. O que eu vou ter que fazer, Jesus? Me ajuda, Pai. Se inscreve no canal, por favor. E se inscreve no canal. E ativa o sininho. Todos os dias, às 5 da manhã, eu tô aqui conversando com você, tá? Então vamos lá. Marcos 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas. Mirradas é posta assim pra dentro. Mas vamos lá, porque não é sobre isso que nós vamos ler hoje. Mas é sobre algo que... Enfim. E aí, já abriu a Bíblia? Já? Então vamos lá. Jesus estava pregando, andando em vários locais e ele já tinha afrontado uma pessoa que, enquanto eles estavam, ele e os discípulos dele estavam andando, era sábado, e aí um dos discípulos estava arrancando algumas coisinhas para comer, só que não é lícito trabalhar no sábado, de acordo com aquele tempo, aquele momento. E aí já começou a afrontar Jesus dali. E dá pra perceber que Jesus já começa a ficar um pouco irritado, porque caramba, cara, que gente chata. Aí, no capítulo 3, eu acho que ele já tava com aquela irritação, mas olha só o que aconteceu. Capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se curaria no sábado, e a galera que estava julgando ali Jesus o tempo todo estava observando Jesus para ver se ele curaria no sábado, para acusarem ele. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Jesus perguntou. E eles ficaram calados. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. É muito doida, eu acredito que essa passagem, que eu acho ela maravilhosa, é essa passagem que eu acho ela maravilhosa. E eu acredito que tem mais uma passagem que também é esplêndida. As pessoas, elas não precisavam falar para que Jesus pudesse ler a mente delas. E eu acredito que é nisso que eu gostaria mais de focar nesse momento. Porque eles já estavam naquela de falando assim, caramba, você tá curando no sábado. E tem uma passagem onde Jesus fala assim: se você vê uma ovelha sua e essa ovelha ela se joga numa vala e é sábado, você espera até domingo para você poder curar ela? Não, né? Você literalmente salva ela agora. E Jesus, ele veio derrubando várias regrinhas que não faziam sentido algum, mas ele deixou bem claro que ele não veio para derrubar as leis, mas para introduzir novas leis e dar um sentido novo naquilo que realmente faz sentido.
E sempre que ele ia fazer alguma coisa que os fariseus, eles ficavam olhando de longe, ficavam julgando Jesus, ele sabia exatamente o que aquelas pessoas tinham em mente. E por que isso é tão claro, a junção dessas duas coisas dentro da minha cabeça? O fato de você procurar o momento certo para fazer a coisa, achando que aquele dali é o momento certo. Exemplo, nossa, eu não vou curar ninguém hoje, eu não vou fazer nada hoje porque hoje é sábado. Quem foi que inventou isso? E isso tá fazendo bem ou mal pra tua cabeça? Aí você fica naquele pensamento, nossa, mas é porque hoje é sábado. E ao mesmo tempo que você fica se enganando, dando essas desculpas pra você, Jesus está do outro lado falando, eu sei exatamente o que você tá pensando. Tem uma passagem que ele fala, olha só, você pode levantar, você tá perdoado. Chega o. Sabe aquela velha história aonde chega um cara que é coxo e aí os amigos dele abrem um buraco no teto, desce ele e aí Jesus olha para ele e fala assim: "Você tá perdoado". E aí a galera que tá em volta fica pensando: "Quem é esse cara? Tipo, quem é você para perdoar alguma coisa?". Mas eles pensam, apenas pensam. E aí Jesus tá aqui, aí Jesus fala assim: "Eu sei o que vocês estão pensando". Cara, imagina o choque. O choque dessas pessoas de, cara, eu sei o que tá pensando. E você tem que botar na tua cabeça hoje que aquele Jesus que tava fazendo tudo aquilo é o mesmo Jesus de hoje. Então você ficar planejando e você ficar botando os seus pés no chão. Lembra que eu falo do pairar? 90% do tempo nós estamos pairando e fazendo coisas que nós fazemos todos os dias. O fato de você botar os seus pezinhos no chão 10%, cara, 30 minutinhos do seu tempo você parar e falar assim, caramba, ou apenas segundos, isso que eu tô pensando não vai agradar a Deus. É do coração que sai tudo que nós fazemos. E Jesus fala, e Jesus é claro, pense em tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que tem virtude, que é de boa fama. Isso vai te moldando como ser humano. Então, a dose de hoje são duas. Fechou? A primeira, não existe tempo. Não existe. Se você está planejando fazer alguma coisa, e eu sei que hoje é quinta-feira e é um dia onde as pessoas começam a desistir das coisas e só vão voltar na segunda, pensa que Jesus, Deus, não é um Senhor de tempo. Faça o seu propósito valer a pena hoje, nesse exato momento. Não espera até segunda. Porque pensa, se uma ovelha sua cair dentro de um buraco, você vai lá salvar ela? Ou você vai falar, não, eu vou esperar na segunda-feira para poder salvar, né? Porque na segunda-feira tá melhor. Vai hoje, faça hoje. O Deus que nós servimos não é um Deus de calendário, não é um Deus de tempo. Ele pode fazer o momento, quando, onde e da forma que ele quiser. Basta o seu coração estar alinhado com o céu. E a segunda coisa é, vigia a tua mente. Vigie. Porque eu acredito que o mesmo choque que aquelas pessoas que estavam pensando apenas quem é esse cara, e quando Jesus falou, eu sei o que você está pensando, você tem que ter esse choque o tempo inteiro na sua cabeça. Eu peço muito para Deus para que Ele me dê racionalidade durante o meu dia. Assim, pai, me racionaliza, tipo, me bota de novo no meu eixo, porque tem momentos que eu vou pairar. E eu quero levar choques durante o dia. Eu quero botar vinho novo em odres novos. Lembra da pregação de ontem? Pregação. Lembra do DDD de ontem? Pois é, eu quero fazer o novo. Como eu faço? Pense, imagine, porque é real. Jesus está o tempo inteiro vigiando os teus pensamentos. Essas são as duas decisões de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu tô muito, 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 muito feliz que você tá aqui. Se você quer ver um pouco mais do meu dia, quer ver um pouco mais de como eu faço as minhas coisas, aqui embaixo na descrição tem o arroba do meu Instagram. Me segue lá e vai ser um prazer ter você lá comigo também. Um grande beijo e tchau. Um beijo.